Boa noite, boa noite, boa noite, querido Rodolfo Pamplona. Especial, né, uma grande professora, né, e também vários outros colegas, né, amigos e amigas, advogados, estudantes, todos e todas que estão aqui. O meu prazer, eu estou literalmente aqui, porque eu sou um homem que cumpre a palavra, eu cumpro minhas promessas. Eu disse, eu vou participar dessa live, mas eu estou literalmente no estúdio da WR, terminando aqui a gravação do meu projeto musical, né? E hoje a gente está tendo uma noite especialíssima, que a gente conseguiu a participação especial, né, de uma das músicas de Joatan Nascimento, que para mim é o melhor trompetista do país, né? E aí ele está aqui hoje com a gente, estão aqui tirando umas fotos aqui. Eu disse, olha, não, gente, eu vou parar agora, estou deixando de ver Joatan ali, aí eu vou ver a gravação, né? Para poder fazer essa live, porque para mim é muito importante servir, é uma máxima de Gandhi, quem não vive para servir, não serve para viver, e eu estou servindo aí a todos e todas através da Comissão de Direitos Humanos do IAB, e aí através do meu querido amigo Edson Saldanha. Edson foi meu aluno na pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho, depois se tornou meu monitor na pós-Direito Civil, né? Depois ele foi meu aluno e meu orientando no mestrado da Unifax, então é um grande amigo, um querido, um fofo, participou lá do Resenhas. Então, manda um beijo aqui, professora Carolina Tupinambá também, lá do Rio de Janeiro, participando aqui. Um beijo a todos e todas aqui. E Edson, você manda, eu sou o convidado, estou aqui à disposição. Depois eu mostro para vocês as músicas. Gente, está muito Massa, lindo, muito lindo. Está muito legal. E massa, aí foi uma massa. forma de, sabe, comemorar um renascer nesse momento pandêmico, sabe, de fazer música, de gravar. A gente vai lançar esse álbum até o final do ano, com certeza. E muita gente maratonando comigo aqui também. Doutora Larissa, que anota tudo, tem tudo registrado, ela vai dizer aí quantas lives eu já fiz desde o começo da pandemia. E eu Ave continuo Maria. servindo vocês. Querido Edson, você manda, pergunta, fala, pergunta o que você quiser e a gente vai batendo papo. Em primeiro lugar, mais uma vez, boa noite, meu querido amigo Rodolfo Pamplona. É uma grata satisfação tê-lo aqui, em nome do Instituto dos Advogados da Bahia, diante da nossa Comissão de Direitos Humanos, na pessoa da professora Cristiane Gurgel, que hoje nos preside nessa comissão. E assim, falar com o Rodolfo é muito bom, né? Primeiro, pela amizade construída ao longo desse tempo, não só na minha relação como aluno orientando dele, mas a amizade que a gente construiu, o bem-querer feito por nós. Nós já fizemos a quatro mãos poesia e etc. Verdade. Então, né? Então, para mim é uma grata satisfação sempre participar de uma live e aprender com você. Eu não falo isso rasgando elogios, não, que você não precisa. Você é uma pessoa que, aliás, a gente não consegue definir. Primeiro que você não precisa de definição nem de apresentação. Porque definir Rodolfo Pamplona como juiz do trabalho, como poeta, como jurista, doutrinador, né? A única coisa que eu quero saber, que você ainda não me contou, é como é que você transforma 24 horas em 48, 72, porque esse segredo você ainda não nos deu. Mas fora isso, né, é sempre uma alegria, principalmente nesse momento aí de pandemia que ainda resiste, com o tema, né, e o tema escolhido é um tema que obviamente não tinha outra pessoa para falar senão você, né, que é o direito do trabalho como direito fundamental, né, e essas relações do direito do trabalho, né, esse momento presente e o futuro das relações laborais. Né? O que é que tem hoje das relações laborais e o que é que vem? Eu lembro, pessoal, que eu era orientando de Rodolfo Pamplona, era aluno dele de uma das disciplinas do mestrado, e nós conversamos na época da reforma trabalhista, no momento em que já havia um movimento de perda de direitos, né? E a gente falava de desregulamentação e não flexibilização, que é o que queriam apresentar a gente. E aí, Rodolfo, o que é que mudou de lá para cá, de 2017? Aliás, antes de 2017, mas 2017 para mim foi um marco, não só pela 13467 de 2017,
mas também pela 13429, né, que é a lei de terceirização, e tudo que veio depois, que se agrava agora nesse momento de pandemia, mas que nos mostra uma nova roupagem para as relações de trabalho. Querido, essa sua pergunta é uma pergunta que dá para fazer uma conferência. E eu não tenho problema de enfrentá-la, não. Mas a gente precisa realmente compreender que, na verdade, a expressão que se usa com frequência é mudança de paradigma, é mudança de modelo. Nós temos e tínhamos um modelo tradicional da disciplina jurídica das relações de trabalho, né, na sua concepção originária, na emancipação do direito do trabalho em relação ao direito civil, né, no reconhecimento de uma desigualdade fática que exigia um tratamento jurídico diferenciado, né, fazendo no reconhecimento do direito do trabalho como um microsistema que sai do direito civil tradicional, tendo toda uma principiologia, tendo toda uma construção de doutrina, de legislação. Só que a gente precisa explicar isso, querido Edson, num contexto também político e econômico. Poucos ramos, e você tem formação econômica, isso também é muito importante para isso, poucos ramos do direito são tão ligados à economia quanto o direito do trabalho. E a gente precisa compreender isso não somente na economia, estricto sensu, mas na política como um todo. O direito do trabalho no século XX, ele cresceu e muito em função do chamado perigo vermelho, né? A ideia do estabelecimento de determinados direitos com um discurso muito nobre, de respaldo da dignidade da pessoa humana, de construção efetivamente de um novo paradigma, um novo modelo. A gente fala sempre que o artigo 7º da Constituição é um patamar civilizatório mínimo, Sim. na ideia de que buscar a tutela das relações de trabalho era, sem sombra de dúvida, uma conquista da cidadania, uma conquista de direitos fundamentais, justamente pensando nessas circunstâncias. Mas o fato, meu querido amigo, é que, embora tenha toda essa fundamentação dogmática belíssima, né, de respaldo filosófico que traz a ideia de uma valorização da dignidade da pessoa humana, nós não podemos nos iludir, achar que isso foi conquistado de maneira rápida ou fácil, ou por uma conscientização dos empregadores, das empresas, do capital como um todo. Não. Na verdade, a ideia do reconhecimento de um sistema que precisava valorizar a dignidade e, muitas vezes, valorizar com aspectos pecuniários, era muito na ideia, e aí me permita ser absolutamente crítico, de dar alguma coisa para não mudar as coisas. Ou seja, perceber que havia uma necessidade de dar uma tutela diferenciada, uma disciplina jurídica diferenciada, uma proteção diferenciada, garantias diferenciadas, para quê? Para que o sistema no qual estava fundado o direito do trabalho, o capitalismo, continuasse sendo predominante. O perigo de uma revolução, o medo, e note, nesse momento estranho que vivemos no país, em que as pessoas ressuscitam discursos de que quando quer criticar alguém chama de comunista, né? As pessoas Sim. não sabem especificamente o que é a ideia do sistema comunista como um todo, ou na concepção mais tradicional. Não, nós temos ali efetivamente uma ideia de ter se estabelecido toda uma série para dizer, não, é o capitalismo mesmo, onde funciona, onde está a base. Só que, quando nós chegamos no final dos anos 80, querido, nos anos 80 começa um marco político-econômico do chamado neoliberalismo, com a ascensão de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Mas perceba, aliado a isso, a União Soviética, né, com a ascensão, a ideia da glasnost, da perestroika, a ideia de uma abertura de um nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial, diria Caetano, né? A gente precisa entender que neste momento, e o momento simbólico é a queda do Muro de Berlim, em 89, né? O fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria. Aquilo que um pensador, que até não foi grande
se tornou grande relevância, mas usou uma expressão tão marqueteira que ficou marcada na história, que foi o Francis Fukuyama. Ele disse que chegou o fim da história. O capitalismo ganhou, o fim da história. Então agora não temos mais que nos preocupar com o perigo vermelho. E isso fez com que nós passássemos a entrar num período de crise do direito do trabalho. Por quê? Porque o pior, o estranho nisso, querido Edson, falando para o Brasil, que a crise começa no momento do seu ápice, do seu topo. Por quê? Porque efetivamente você vai ter uma linha na Constituição de 88 de garantia efetiva de um direito do trabalho mínimo fundamental. Nós temos previsão constitucional de direitos trabalhistas desde a Constituição de 34, mas perceba que o grau de minúcia que a Constituição de 88 teve, no momento de pós-ditadura, no momento de querer a abertura política, é um momento marcante para a história da consolidação, da institucionalização do direito do trabalho no Brasil, mas ele coincide temporalmente com o período em que no mundo o direito do trabalho começa a entrar em crise. E ele ganha protagonismo, Rodolfo, ele ganha protagonismo, inclusive do ponto de vista topológico, topográfico, né, na Constituição, vai lá para frente da Constituição, no momento que você fala, né, em que a curva começa a descer no mundo. Né? Exatamente. Começa a se discutir a redução de direitos de trabalhadores e etc. E isso é interessantíssimo, porque o direito do trabalho... Alguém está perguntando qual é a minha ideologia política. Meu amor, minha ideologia política é o Bora Bahia, tá certo? Fique tranquilo nesse ponto. Eu não sou nem mortadela, nem coxinha. O que eu não sou é pamonha. Ou seja, a ideia é preciso compreender criticamente a matéria. E muitas vezes a autodeclaração de ideologia, para a maior parte das pessoas, é uma grande bobagem. A gente, Sim. Claro, que está militando politicamente, precisa dizer isso. Não, eu estou analisando criticamente a matéria. E dentro desse ponto é preciso compreender que nessa linha o direito do trabalho entra em crise. Uma crise evidente, né, de uma noção de custo. E perceba, isso é muito interessante, Edson, porque como você colocou muito bem, o direito do trabalho está numa posição central na Constituição de 88, mas logo depois da Constituição de 88 nós passamos a reproduzir um discurso europeu continental de flexibilização que decorria da influência norte-americana e inglesa. E aí, o que é que acontece? Né? Nós passamos a ter uma crise do direito do trabalho, uma necessidade de modificação deste custo do direito do trabalho. E aí vale a pena as pessoas que quiserem estudar análise econômica do direito, pensar em Richard Posner, né, numa abertura que gera um Daiarro. Né? E aí a gente começa a dizer, olha, quando você tinha essa tensão política decorrente de um dualismo mundial, você via essa necessidade, mas de repente não havia mais. Era negociar para não perder, né? É negociar, dar direito ao trabalhador e, obviamente, manter o capitalismo. Né? Essa sempre foi a diretriz. Mas quando você não tem mais um perigo vermelho de uma ditadura comunista, ao contrário, a maior ditadura comunista hoje no mundo é um país com um capitalismo voraz, que é a China. Cheio de milionário. É politicamente comunista, mas do ponto de vista da sua construção econômica, é uma potência capitalista, né? Feita e muito nesse ponto, numa redução de custos. Olha que coisa sensacional. O comunismo fez uma redução de custos, numa superexploração de mão de obra, em que a gente começa a analisar a ideia, muitas vezes, e nesse ponto eu preciso mostrar a importância da Organização Internacional do Trabalho, que é mais antiga que a ONU, da época da Liga das Nações, no combate àquilo que se convencionou chamar de dumping social. Né? Exatamente. Porque, perceba, se tudo é produzido mais barato num sistema
que compete com o capitalismo quer se tornar a China. Não Só que tenha não dúvida. dá para se tornar a China num sistema que já incrustou, né, na sua cultura uma tutela de relações de trabalho num discurso de preservação de dignidade. E isso gera, digamos assim, uma crise ontológica do direito de trabalho. Opa, como é que eu vou garantir essa dignidade, mas, ao mesmo tempo, vou garantir a manutenção do sistema econômico que sempre foi a base do direito de trabalho? Então, por isso, nós vivemos essa circunstância peculiar no caso concreto. Entende? Rodolfo, eu costumo E isso é dizer... sensacional. Por quê? Porque o que é que a gente tem? É que eu não quero dar spoiler, estamos já com 20 minutos de live, mas quando a gente faz essa análise crítica, a gente pode já antecipar uma reflexão sobre o passado do direito do trabalho, já traz a noção da crise do presente do direito do trabalho, mas também já joga um olhar para o futuro. Por quê? Porque nesse ponto, sem querer antecipar demais, mas está me deixando falar, eu estou falando. Né? Não, Então, não. ponto... Não, porque você tá falando e a gente vai ouvindo. É impossível, às vezes, interromper, porque às vezes a pessoa perde a linha de raciocínio, e tanto para mim quanto as pessoas que estão ouvindo, é tão bom ouvir, né, ter um discurso desse lúcido, porque quando você falou assim, alguém perguntou qual a ideologia, é porque, Rodolfo, nós estamos vivendo um período, e você sabe muito bem disso, de um antagonismo exacerbado, de uma polarização tão absurda, que hoje eu não quero mais discutir ideias com Rodolfo Pamplona, eu prefiro defenestrar a figura do interlocutor para que tudo que parta dele já saia de lá contaminado. Assim, né? Na verdade, a gente está vivendo um período tão complicado, e o Humberto Eco falou, a internet deu voz aos idiotas, deu voz aos imbecis, que qualquer pessoa que fala sobre direitos sociais é tido como comunista. É comunista, sim. E isso é de esquerda, é vermelho, claro. Isso, quando a pessoa não tem a base de estudo. Porque o direito do trabalho de verdade, roots, ele só serve no capitalismo. O direito do trabalho é o mais capitalista dos ramos do direito. Né? O direito do trabalho só funciona efetivamente no sistema capitalista como um contrapeso, justamente. A discussão é justamente o limite do capitalismo. Exato. O limite do uso dessa mais-valia, né, de Karl Marx. Aliás, as pessoas falam de comunismo, nunca leram Capital, nunca leram o Manifesto Comunista, não sabe o que é isso, né, não sabe o que é o contraponto do welfare state, que é um golpe do capitalismo a esse comunismo, que é uma espécie de disfarce, né, de caricatura feita pelo capitalismo para tentar convencer as pessoas que o capitalismo não é tão voraz. E aqui não tem ponto de vista ideológico. Aqui é como o Rodolfo está falando, é uma abordagem crítica sobre aquilo que está aí presente, que todo mundo pode ver. E aí o que é complicado quando alguém revela essa visão crítica, por quê? Porque dá um nó na cabeça da pessoa, se ela tem algum estudo, né? Por quê? Porque se eu fosse um comunista roots, eu ia jogar Richard Posner no lixo, né? Porque a análise econômica do direito não é dignidade. Não! É preciso compreender os elementos e é justamente nessa noção crítica que a gente permite entender. Eu fui 4 anos assistente do professor Calmon de Passos, sempre foi uma referência. Ele sempre gostava de bater alguns papos comigo, porque a dogmática do jeito de trabalho ele não dominava, então a gente ia bater papo sobre isso. E ele dizia, Pamplona, o direito do trabalho estabelece os limites da exploração aceitável. Sim. Porque a lógica não tenho dúvida disso. A lógica é entender até onde é possível vender a sua força de trabalho. E nisso, querido, vamos pegar... Agora vou voltar para as ideias que você citou logo no começo. E isso, nesse fenômeno que, como eu estou dizendo, começa no final dos anos 80, na verdade, início dos anos 90 no Brasil, a gente vê a ascensão de Collor de Mello na eleição de 89 é um elemento disso. A ideia da abertura, né, do comércio brasileiro, que era fechado. E é estranho dizer isso
né? Sim. Só que as pessoas... Hoje a gente faz um negacionismo de história e é complicado porque o que mais fechou o mercado brasileiro foi a ditadura militar. Não tenho dúvida. Não tenho Entende? dúvida. Que é, Ou que é seja, o o que oposto teve de do mais capitalismo. protecionismo, que era uma, digamos assim, uma bandeira do comunismo histórico, foi a ditadura militar. Então as pessoas precisam entender, porque a nossa ditadura militar, o golpe de 21 anos, 64 a 85, na verdade, foi toda uma construção que não entraria, era para acabar, evitar o comunismo no Brasil, as pessoas Sim. ficam repetindo isso, mas boa parte daquilo que era defendido pelos comunistas foi implantado, ou seja, um Estado forte, Sim. era um Estado Interveniente. empreendedor. Estado Quem forte, empreendeu interveniente. no Brasil foi o Estado brasileiro, né? Não tenho dúvida. Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, todo o sistema... Estatais. Exato. Então, foi o Estado brasileiro viveu sempre um capitalismo de iniciativa estatal, né? Sim. Então, é Capitalismo de algo Estado. que é preciso compreender de forma crítica. Por quê? Porque senão a gente acaba repetindo bordões, né? E aí, às vezes, isso é Sim. meio bobo, né? Porque ficar dizendo, quem defende... eu fiz uma live outro dia com o Alexandre Moraes da Rosa, que é... mandar um beijo aqui para a professora Juliana Assisti. Costa Pinto, também que foi sua colega lá na pós, né? Lá na Foi, pós, Ju. e gente muito boa, né? E aí, o que é que acontece? Então, os trabalhistas têm muito a ver hoje com os penalistas. Eu fico brincando com o pessoal do subramo, né? Por quê? Porque quem defende direitos sociais, a maior parte dos trabalhistas, somos comunistas. Quem defende o garantismo jurídico, a ideia é defenestrado. A gente está num período em que as pessoas querem transformar a análise de sistemas em Bavi. E Sim, aí, não meu tenho filho, é dúvida. só paixão. Ou É só você paixão. É só paixão. Você pode ter bom gosto futebolístico Claro. ou pode torcer para o Não, vice. sim, claro. E é uma questão que é muito relevante, Rodolfo, porque quando a gente fala assim, eu costumo dizer, você fez uma abordagem muito interessante, eu costumo dizer que o nacionalismo dos donos do meio de produção está naquele local onde os meios de produção são menos custo, beleza? Então não há. Você estava falando sobre a questão da China e a redução de custo, que comunismo é esse, onde o proletário não tem um patamar mínimo civilizatório, que era o que está acontecendo acontece com os países asiáticos de modo geral. E aí a gente vai para uma discussão aqui nessa nossa realidade que é muito interessante, e a pandemia demonstrou isso. Os neoliberais, até os mais radicais neoliberais, no momento de pandemia, olhou para o Estado e pediu ajuda. E não foi só o proletariado, e não foi só o pobre, não foi só o excluído. Foram também os empresários, Rodolfo, que viraram para o Estado e não acreditavam mais na mão invisível. Né? Porque senão a mão invisível ia fazer. Sim. Essa é uma lição da pandemia. Por quê? Porque nós vivemos ainda um discurso de liberdade econômica, né? A ausência do Estado sempre. Mas que, na verdade, não pode ser absenteísta em relação ao Estado. E a pandemia mostrou isso. Sim. Seja no apoio às empresas, seja no apoio ao cidadão através do benefício emergencial, ou coisa do gênero. A gente precisa compreender essa matéria numa perspectiva que é mais ampla, sem sombra de dúvida. E nunca Keynes foi tão citado, hein? Essa quebra de paradigma, o que eu ia dizer em relação à sua provocação inicial, note que a lei 14.029, a lei da terceirização, né? E 13.429. A 13.429, a 13.429 e a 13.467, né? Da terceirização e a reforma. São literalmente normas construídas dentro dessa onda, dentro desse discurso da crise do direito do trabalho. Agora, entender crise, você pode olhar uma crise como um momento para chorar ou uma oportunidade para crescer, para mudar.
E eu acho que isso é o mais importante, porque quando a gente começa a compreender que o direito do trabalho, no Brasil, falando do Brasil, roots, certo. Brasil total, né? O direito do trabalho retomou um protagonismo que estava meio escanteado desde a reforma trabalhista com a pandemia, seja com a pandemia de NPs, seja antes disso, com a Sim, própria Lei 13.979, quando falou lá que a falta ao serviço em função de isolamento não era falta injustificada, só isso, por si só, né, já reforçou aqui, Juliana está dizendo exatamente o que eu estou na linha, para mostrar a importância do direito de trabalho, né? Seja na MP 927, que acabou não se convertendo em lei, seja na MP 936, que se tornou a sim. 14020. Então, nós temos aí vários elementos de retomada de protagonismo do direito de trabalho. Eu digo, eu nunca ouvi falar tanto Tanto, de cláusula sim. rebus sic stantibus, de teoria Não da tem dúvida. imprevisão. Eu sou professor de direito civil, né? Concursado professor de direito civil, e eu nunca vi falar tanto quanto nesse período da pandemia, nas relações civis como um todo, e nas relações trabalhistas, lá para discutir os acordos judiciais. Ou seja, há Sim, muito nesse ponto a se reinventar. E eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida, meu querido Saldanha, que nesse período da pandemia, nós estamos gestando novos modelos e novas postulações de trabalho. A forma como o teletrabalho foi colocado goela abaixo está gerando uma quantidade enorme de uma demanda reprimida, sim, seja na noção de custos, seja na noção de doenças ocupacionais, principalmente doenças de natureza psicológica, né? A gente está falando sobre burnout, está falando sobre sim. distúrbios, principalmente falando aqui para as mulheres, né? Em que a famosa jornada dupla e tripla se tornou simultânea, né? Ela faz o homeschooling, ela cuida da casa, ela Sim. trabalha, e é preciso compreender que isso está gerando um novo potencial a ser demandado. Exatamente. E eu vou dizer mais, Rodolfo, assim, é, é, veja que esse momento de pandemia nos serve de reflexão no momento que previamente estávamos discutindo a uberização do trabalhador, né, das Sim, relações de trabalho. Né? Então, esse caminhar na lógica de desregulamentação, né? A própria 13467, eu me lembro que você falava assim, a 13467, ela não traz flexibilização, ela traz um pouco de desregulamentação, porque a flexibilização já existe na Constituição. A Constituição isso. já prevê a flexibilização. É você tirar a norma. Aliás, os próprios princípios trabalhistas começaram a ser mitigados, né, com a 13467. E a pandemia, para mim, serviu como uma espécie de momento de reflexão geral. Né? O que é Perfeito. que nós Ó, queremos a esse partir de tema é agora? importantíssimo, inclusive aqui para o doutor Victor Gurgel, que está nos assistindo, que é meu orientando lá no mestrado da Unifax, onde você também defendeu, e está trabalhando especificamente essa questão de plataformas digitais, era o corte de uberização, mas agora mais amplo. E é um tema que está na ordem do dia. A gente Sim, compreende isso. Eu fiz uma live sensacional, eu quero que o Victor veja e recomendo a todos, com o, lá na Escócia. Ele está na Escócia hoje trabalhando esse tema. E aí foi a discussão sobre a uberização. Falamos um jeito de trabalhar na Grã-Bretanha, né, especificamente. E aí foi muito interessante. Trabalhamos esse tema e vimos a questão do Uber, mas lá, na verdade, no sistema norte-americano, temos lá, sistema norte-americano, Grã-Bretanha, né, nós temos lá o labor e worker, que é o que foi o reconhecimento. Né? É algo assim muito interessante para enfrentar e há muito conhecimento que a gente precisa trazer para o Brasil, sabe? A gente tem no sistema brasileiro de direito de trabalho, eu digo a absoluta verdade, o sistema brasileiro de proteção de trabalho protege muito pouco. Muito pouco. O sistema trabalhista brasileiro só é caro. Ele só sim, pensa em colocar custo quando ele devia ter proteção. Né? Em vez de ficar imaginando em que há penduricários para folha de pagamento,
devia seguir uma linha de proteção ao posto de trabalho na linha lá da Convenção 58. É preciso compreender isso, porque no Brasil você ou tem a proteção trabalhista da CLT ou você tem o inferno. E o que é interessante é que no discurso de sedução da época da reforma trabalhista, as pessoas diziam que não é preciso se livrar da CLT. Sim. A pandemia O mostrou interessante, que Rodolfo, não dá para é livrar que da nessa CLT. discussão do custo do trabalhador, ninguém chama o terceiro, né, o sujeito dessa relação, que é o Estado, porque sabe que esse não vai abrir mão. Né? Pergunte ao Estado se ele quer abrir mão, né, de receitas por conta de maior empregabilidade. Ele até finge. Né? Nós estamos vendo aí o que se falava as respostas que eram dadas a nós na época da 13467 vamos tentar trazer esse arcabouço legislativo novo para criar mais postos de trabalho, etc. E nós estamos vendo aí 14 milhões de desempregados, e aí não é a pandemia, não, gente. A pandemia está dando apenas luz ao que já havia e o que existe. Porque se hoje a gente for olhar do ponto de vista da realidade, nós temos muito mais de 20 milhões de pessoas alijadas do processo produtivo. E o pior de tudo isso é que nós estamos diante de uma novidade que vem por aí, Rodolfo, que eu já tinha previsto isso, acredito que você também, já lá na 13467, que é a reforma administrativa, que é a mudança de paradigma, inclusive, do trabalhador concursado. Eu não estou falando aqui de direito adquirido, até porque espero que não se mexa em direito adquirido, mas tratando-se do Brasil, eu não sei. Tá? Não vou dizer, não vou botar minha mão no fogo. Mas que nós teremos novos servidores públicos, né, em novas condições muito mais precárias, isso aí é o ponto de vista da minha leitura do que vem por aí, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que vai ser um caminho aí nesse que parece, pelo menos na atual diretriz econômica do governo federal, e nesse sentido, ok. Meu estimado amigo Abraão está lembrando do trabalho intermitente, e eu até me permito fazer uma divulgação. Acaba de Sim. sair o meu livro sobre trabalho intermitente, em parceria com o Leandro Fernandes, né, que é justamente analisando também essas circunstâncias que tem sido uma nova diretriz para o mundo. Né? Que era outra coisa, Rodolfo, que veio com a 13467, que tinha uma proposta, né, quando se perguntava assim, para que o trabalho intermitente? Aí se respondia, não, é para tirar as pessoas da informalidade para a formalidade. Sinceramente, eu não sei você, sob o ponto de vista do juiz, do dia a dia, mas eu não tenho visto isso, sabe? Não vi o trabalho intermitente servindo de condutor para retirada de pessoas da informalidade em hipótese alguma. Né? Então, se criam histórias, envolve-se teorias. O discurso de sereia, né? O discurso de sereia do Sim, agora, canto da sereia, exatamente. como se fosse efetivamente a forma da contratação que impedisse. O que impede é o custo, meus amigos. Sim, É uma noção de não tem dúvida. mentalidade. E isso que a gente precisa compreender no desafio para enfrentar esse problema. E um problema grave, né? O Brasil tem um problema crônico de aproveitar sua força de trabalho. Né? Nós estamos com um problema grave aqui no Brasil, Rodolfo, que é uma faixa etária de pessoas jovens que estão sendo alijadas do processo produtivo porque não tem formação e não tem adequação ou preparação, né? Que são os menos abastados. E do outro lado, nós temos os mais abastados saindo do país. Não sei se você tem percebido, obviamente ainda não está em massa ou rebanho, mas nós temos visto boa parte das pessoas hoje mais abastadas e que os filhos têm condições saindo do Brasil. Né? E aí eu fico a me perguntar o que será dessa fauna trabalhista nossa, né, daqui a alguns anos. Porque o menino e a menina adolescente que está lá saindo do ensino médio não consegue um posto de trabalho, a não ser aqueles que viraram padrão, cuja qualidade, obviamente, é duvidosa, né? Enquanto os outros estão saindo do Brasil. Né? Então, eu fico a perguntar o que a gente está fazendo com o nosso futuro. Na verdade, isso acaba sendo, na prática, de ver as soluções imediatistas, né? Porque as pessoas estão querendo se garantir
nesse ponto, e muitas vezes na lógica de não respeitar talvez as próprias vocações ou tradições de cada... A gente copia modelos estrangeiros, sim, quer aplicar a pulso e acaba, na verdade, gerando cada vez mais confusão. Na verdade, isso Rodolfo, Max é uma Weber chamava internalização. da necessidade de fazer uma redução sociológica, né? O que a gente definitivamente não gosta de fazer no Brasil. E o Brasil também uma característica que é muito peculiar de internalização do common law, dos institutos do common law, Rodolfo, às vezes, e dos modelos aí sociais também norte-americanos, como se isso fosse uma questão muito simples, quando na verdade não, nós estamos falando de sistemas diferentes do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, nós estamos falando de estados diferentes, né, formados de forma muito diferente um do outro. Até o federalismo norte-americano é muito diferente do nosso. O federalismo americano é marcado por estados muito mais autônomos do que os estados brasileiros. Nós temos um pacto federativo que precisa ser redefinido. Nós temos problemas de receita grave nos entes estatais. Nós temos os municípios que vivem de pires na mão. Você sabe disso, você convive na Justiça do Trabalho, no polo passivo, muitas vezes, com municípios quebrados, porque as receitas próprias do município, como INSS e IPTU, não dá para esses municípios se manterem. Então, a gente pergunta assim, quem é que vai nessa nova redefinição ceder? Pergunte à União se ela quer ceder receita, pergunte ao Estado se quer receita. Não. Né? E aí, a gente vive nesse paradigma que me aparenta ser, Rodolfo, hoje, assim, me permita, eu não sou pessimista, mas de um caos, sabe? O que me aparenta hoje é que nós vivemos um caos e que a gente tenta organizar prateleiras onde as coisas estão caindo. A gente coloca uma aqui sem a certeza que ela vai ficar no próximo segundo. Não sei se é muito pessimismo, se eu estou muito byronista, você que gosta de literatura, né? Se eu estou muito byronista, mas, sabe, muito Álvares de Azevedo, né? Mas é mais ou menos isso que eu penso. Álvares de Azevedo. Quando em meu peito rompesse a corrente que a alma me prende, a dor de viver, não clame por mim nenhuma lágrima, nem um suspiro, nem um sofrer. É isso aí. E a ideia dessa noção, é preciso compreender que, na verdade, querido, não é pessimismo, não. É algo de compreender e ver que o sistema precisa realmente ser repensado, se ele quer realizar aquilo que declara ser a seu objetivo. Porque, na verdade, se a gente vive um jeito de trabalho de faz de conta em um Estado de faz de conta, a gente só pode imaginar em um direito de faz de conta. Né? Por quê? Porque, de fato, é preciso repensar o sistema trabalhista como um todo e é preciso, sim, meter a mão no bolso. Né? Eu não tenho a menor dúvida que o sistema trabalhista brasileiro, da forma como está construído, está fadado ao fracasso. A gente precisa repensar os custos da contratação, e isso importa de uma reforma tributária, né? Precisa pensar o sistema de proteção, que seria calcado muito mais em preservação de postos de trabalho e de renda, do que necessariamente de acréscimos pecuniários que acabam só estimulando a cobiça. Né? Eu fico dizendo, quando eu dou aula na graduação, na Lato Sensu, você já me ouviu fazer um surto nesse ponto, a gente precisa compreender que muitos dos chamados direitos trabalhistas, na prática, são quase canalices. A gente pensa, né, na alienação, na venda das férias, vender férias. Né? Ou seja, você tem todo um discurso de saúde, né, de preservação, de saúde, de recomposição, e você admite transacionar férias, né? O adicional de insalubridade e periculosidade acaba, na prática, muitas vezes, sendo somente uma fonte de renda a mais. O indivíduo não está pensando em preservar a sua saúde, está querendo ser o adicional de insalubridade. Na época, no passado, em que nós tínhamos aposentadorias especiais calcados com isso, o indivíduo queria sacrificar a saúde só por causa de uns trocados a mais. Então, Rodolfo, e a hora extraordinária? Eu tinha um colega, eu costumo dizer
nas aulas de direito do trabalho, que quando eu era jovem, Rodolfo, eu tinha um colega que era tarado por hora extra, né? Porque ele tinha a sensação de que ele ganhava bem, quando na verdade ele não ganhava bem porra nenhuma, Não, eu velho. estava vendendo a sua saúde. A Claro, não tenho lógica de um dúvida. sistema que efetivamente se preocupasse com o trabalhador deveria ser de proibição de horas. Proibição Sim. mesmo, com rigor muito pesado, e não ficar pensando nos adicionais que acabam só Ou despertando a nas cobiça para compensações. ações. E, na verdade, sanções pesadas para a empresa com uma restrição efetiva. Né? Às vezes eu fico imaginando, você sabe que eu fiz alguns cursos de pós-graduação na Espanha, né? O Uhum. sistema como o espanhol da siesta é o único sistema que eu consigo imaginar que efetivamente funciona para o intervalo entre a jornada. Porque na Sim, lógica do nosso intervalo entre a jornada, ele é feito para ser vilipendiado, para ser não tenho dúvida. suprimido, não para o cara conseguir dar aqui. E aí lá na reforma admite que de 1 hora fique meia, e aí a gente fica num sistema que só está pensando em custo, em gasto ou em ganho, e não em preservação à saúde e à vida do trabalhador. E a 13467 ainda piora, né? Porque antigamente a gente pedia a hora cheia, né, do intervalo entre a jornada, agora não, é a diferença. Quer dizer, Isso, e a saúde do trabalhador, e a alimentação e o descanso do trabalhador nisso. Não, verdade. não, a gente finge, né, a gente vai lá para o meia-meia ver o intervalo interjornada de 11 horas. Quantas vezes, Rodolfo, o trabalhador tem jornada que vai até 10 horas da noite, meia-noite, no outro dia está às 8 horas, e aí alguns perguntam assim, professor, ele pode pedir hora extra? Eu digo, vai pedir a quem, cara pálida? Nesse mercado, nesse paradigma de desemprego, de economia cambaleante que nós estamos, o cara vai abrir mão do trabalho, porque ainda esse ponto da discricionariedade do empregador, de Rodolfo, que não adianta a gente ter o artigo 7º, inciso 1, falando sobre a proteção contra despedida arbitrária sem justa causa, quando, na verdade, nós não temos a norma constitucional de eficácia limitada que não se aplica, e, obviamente, aquele juiz, você sabe disso, que ainda faz essa leitura, ainda é mal visto, né? É comunista, quando, na verdade, a gente está diante de uma previsão constitucional que não se efetiva e a gente não está nem aí, sabe? É como você falou, é um custo, né? O trabalhador é um grande custo, né? É uma grande desculpa, para mim é uma grande desculpa para aqueles que detêm os meios de produção, aqueles que... E eu não estou aqui querendo colocar como demônio os donos do meio de produção, os empresários, não. É legítimo a busca pelo lucro, Rodolfo, sabe? É legítimo. Mas existem limites, né? Nós não podemos falar... Outro dia eu vi numa entrevista qualquer aí, numa dessas televisões fechadas, o cara falando, porque o welfare state no Brasil foi um grande mal. Eu digo, peraí, cara pálida, nem se efetivou o welfare state no Brasil, né? Que visão é essa desse cara? Sabe? Quando fala Na do verdade, bem-estar social a quando um grande impressão que mal? dá é de uma subserviência a uma postura de colonizado, sabe? De imaginar especificamente que o indivíduo vê o discurso que era para outro sistema, né? Uhum. Incorpora e acha o máximo. Soa Sim. cool, soa chique, Sim, chique. repetir o discurso de um outro sistema em que o welfare state foi efetivamente pactuado. A gente compara com sistemas como o alemão, né? A gente fica assustado, né, com a forma atropelada, atabalhoada que foi feita a disciplina jurídica brasileira. E a gente, antes de ser construção, já é ruína, né? Sim, E aí não tenho Caetano dúvida. nos traz mais uma lição. Agora, aproveitando aqui esse tempinho que nós temos, né? Já que nós gostamos muito de música, né? Eu e você está aí no estúdio da WR, né, de Wesley Rangel, que é uma referência, para quem não sabe, que não é da Bahia, é uma referência do Axé Music. O Axé Music, meu povo, começou aí nesse lugar onde Começou Rodolfo aqui, ó. está, Estou vendo né? aqui o disco Nesse de hoje lugar. aqui, do El Chan, Sarajane, El Chan, Luiz todo mundo Caldas, aqui. Carlinhos Brau. O Wesley Rangel foi um grande Midas, né? Foi mesmo.
desse axé music, um grande incentivador desse axé music. E eu e Rodolfo, a gente compactou com isso. Eu tive a honra de ter Rodolfo como professor de uma disciplina no mestrado que era Direito e Arte, sensacional ele, professora Vanessa, né, fazendo um trabalho espetacular, né, nesse sentido, que é essa discussão, né, dessa interface entre direito e arte, que para mim é muito interessante. Eu acho que a gente precisa trazer ainda muito, né, Rodolfo, disso aí. As pessoas ainda acham que o Rodolfo diz assim, o direito é muito conservador. O Rodolfo diz, o direito é muito conservador. Ele não gosta de olhar muito para a arte, né? Discrimina um pouco, acha que a gente, quando traz música para o direito, está querendo fazer papagaiada, não sei o quê, mas é essencial. Né? Quando a gente ouve construção de Chico Buarque, né? Quando a gente vê trabalhador brasileiro de Seu Jorge, quando a gente traz Capitães de Areia, Jorge Amado e Ueca, quando a gente traz Jubiabá e a questão da greve dos portos, né, para a nossa relação laboral, o próprio o processo de Kafka, né, eu acho inadmissível um aluno de direito sair daqui. Assim. E na música popular brasileira, ninguém define, nós estamos já chegando a 50 minutos, temos que ir para o final, né, ninguém define melhor a relação com o trabalho do que Gonzaguinha em Guerreiro Menino. Né? Pô, não fale não. É essencial. A música é essencial, né? Pois o seu trabalho, sem o seu trabalho, o homem não tem honra, sem a sua sua honra, honra se morre, se mata. Não dá para ser feliz. É uma definição do paradigma moderno de trabalho. Eu não sei se você pensa assim, Rodolfo, porque quando a gente está dando aula de trabalho, que a gente vai para a pré-história do trabalho, vinculação do homem a homem, do homem à terra, do homem ao ofício, e quando a gente vai hoje e encontra no trabalho um próprio paradigma do indivíduo dentro da sociedade, né? O trabalho é um meio de identificação social. Né? Rodolfo, eu conheço o Rodolfo hoje, eu pergunto, qual é o seu nome, Rodolfo Pamplona? Você faz o quê? Eu quero saber onde Rodolfo Pamplona está ali na pirâmide social. Não tenha dúvida. Né? Um aluno meu disse assim, professor, para saber se casa a filha com cara ou não, né? Ficou brincando assim, mas é algo que é muito desse momento nosso, desse nosso século XX, século XXI, agora que nós estamos vivendo, que é a identidade da pessoa. E quando o Gonzaguinha traz, né, sem o seu trabalho, o homem não tem honra, sem a sua honra morre e se mata, dá esse sentido da relevância do trabalho dentro dessa nossa sociedade. Né? Protagonismo do trabalho protagonismo. dentro da sociedade. Protagonismo. E esse protagonismo, ele, de repente, ele foi redescoberto na pandemia. Né? Um protagonismo do trabalho, do direito do trabalho e do processo do trabalho. A gente está vendo isso, né? As pessoas ressuscitando discursos quase como Walking Dead, né? Discursos de anos atrás de acabar o seu trabalho, revogar a CLT, revogar o direito do trabalho, de repente a gente percebe... Acabar a justiça do trabalho? E o futuro está nesse ponto. Né? A gente está vendo isso. O futuro nessas audiências telepresenciais, a experiência é no seu trabalho. O futuro na reconstrução dos paradigmas. Não necessariamente com o mesmo grau de proteção pecuniária, mas sim com a perspectiva de um repensar, de uma atualização, é no jeito de trabalho. O jeito de trabalho acaba sendo o grande laboratório na prática para essas questões. Mas, Edson, estamos chegando aqui no final. Eu acho que ele tem que ir para as considerações finais, porque senão o Instagram ele é cruel. Ele é cruel, sim, cruel, né? Cruel. Então, eu quero que vocês dizer a todos e todas que sigam aí o perfil da Comissão de Direitos Humanos do IAB, sigam o professor Edson Saldanha, Saldanha Edson, o Instagram dele, me sigam também, sigam meus canais de YouTube. Olha, você não vai terminar sem recitar uma poesia sua sobre o trabalho. Recito, né? Mas quero também que a professora Juliana está falando que os alunos dela estão assistindo a audiência. Quero convidar todos e todas para assistir. Estou na ativa, sozinho, titularidade plena, lá na 32ª. Então, quem quiser assistir a audiência comigo, amanhã mesmo, de segunda a quinta, 9 horas da manhã, manda uma mensagem inbox. Para mim vai ser um prazer, uma honra, um privilégio poder mostrar para vocês
essas novas facetas que são, na verdade, o futuro, né, do jeito de trabalho. Né? Eu até ia contar para vocês, esqueci de contar uma fofoca para vocês. Aquiles assistiu à audiência, né? Eu fiz, acho que a primeira inspeção judicial virtual do Foi processo. mesmo? Foi mesmo. Então, eu não vou dizer o nome das partes, mas uma reclamação trabalhista contra uma determinada clínica, né? Em que havia uma discussão, fato em controvérsia, o reclamante era escriturário, fazia parte da contabilidade e trabalhava dentro da UTI. A contabilidade dessa clínica era dentro da UTI. E aí, cara, eu ouço o reclamante, doutora, lá, não sei o quê, mas a gente não recebeu nenhum equipamento, não, conheça isso. Né? O laudo tinha sido favorável, mas tinha aquela discussão sobre a EPI. E eu, ao preposto da empresa, disse, não, olha lá dentro sim, mas olha, tinha todo, tinha luva, tinha capote, não sei o quê. Aí eu digo, vem cá, o senhor está falando aí da clínica? Estou. Ou a UTI aí perto? É aqui no anexo. O senhor se importa de ligar seu celular aí e entrar na sala de audiência pelo seu celular? Não, doutor. Eu até prestou o celular. E aí o que acontece? Começou a filmar. Eu digo, agora me faz uma gentileza, no princípio da colaboração. Vai até a UTI. Aí ele foi filmando da sala onde estava até a UTI, entrou na UTI. E eu, com o meu jeito reverente, falei, como é o senhor, tudo bem, modificando isso aqui. Aí ele achou a funcionária que trabalhava na mesma função do reclamante. Aí eu digo, minha senhora, por gentileza, a senhora trabalha há quanto tempo? 9 anos. E eu estou vendo que a senhora está com o capote, não sei, a senhora usa isso desde quando? Só passei a usar com a pandemia. Antes não usava nada? Não usava nada. Caramba, que massa. Lembrando que Rodolfo também fez virtualmente, foi antes da pandemia, não é? Homologou um acordo com a pessoa em Portugal. Em Portugal foi. A gente precisa estar aberto para essas modalidades. Né? Se a gente pode, a gente tem que entender que o processo judicial parece um jogo. Ele tem regras, ele tem prazos, ele tem players, mas ele não é um jogo. Ali está a vida, está o patrimônio, está a esperança de alguém. Ter essa consciência é a base para respeitar como cidadão o outro. É a autoridade. Sentir a do outro. Massa. E agora nos contemple com uma dos seus poemas. Vamos ver aqui. Aqui, bem, o tempo é curto, então eu tenho que falar algum poema que demore menos de 4 minutos. Vamos ver aqui. Isso. Eu vou recitar um para as pessoas que ainda estão na dúvida sobre as suas vocações. É um poema que eu canto, toda vez que eu canto lá na banda com os crooners, My Way, eu antes recito esse poema que eu fiz com 18 anos, quando eu não sabia o que eu ia fazer da vida. É um poema que se chama Vocação. Um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era a dor. Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há. Uma vocação que não existe, nem nunca existirá. E quando encontrei minha verdadeira vocação? Encontrei no dia que tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é a minha vocação? É uma só, é ser eu mesmo. Meus amigos e minhas amigas, sejam sempre vocês mesmos, para que vocês possam realizar a sua vocação. E não tenham medo de amar. Querido, eu não tenho outra forma de terminar isso, senão agradecendo a você, né? Assim, você sabe do meu carinho, do meu respeito por você, da minha admiração e do quanto você é presente na minha vida, né? Então, assim, mais uma vez, em nome da Comissão de Direitos Humanos, do Instituto dos Advogados, em meu nome, em nome da professora Cristiane, de toda a comissão, agradeço mais uma vez a sua gentileza, generosidade, de sair dos seus afazeres aí, que eu sei o quanto é importante para você a música, para estar aqui conosco, né, nos trazendo, nos brindando com a gama de informações. Porque eu sou suspeito de falar, mas as pessoas sabem que você não precisa muito
de elogios, porque você é Rodolfo Conturno, tá bom? Então, um grande beijo para você, meu irmão, tá? Tudo de bom. Continue aí na sua vibe musical, coraçãozinho, né? Tô É. curiosíssimo, quero ver. Eles que Joatan pare de tocar, eu tô doido aqui para ver essa Pronto, gravação. jogue duro. Jogue Um duro. abraço, meu Pessoal, muito querido. obrigado pela Deixa a live presença. salva Beijo a e quero todos. pedir a todos e todas que sigam novamente aí a Comissão de Direitos Humanos do IAB, professor Saldanha Edson e também o meu perfil. Um abraço a todos e todas. Outro. Tchau.